Como escolher as melhores ações da Bolsa de Valores para ganhar dinheiro? Como escolher as ações certas para colocar na nossa carteira e ficar com elas ali bonitinho, aproveitando, ganhando dinheiro, ganhando rentabilidade, ganhando dividendos para sempre? Essa pergunta fizeram para mim lá no Instagram. Aliás, se você não me segue ainda no Instagram, não agora. Depois que terminar esse vídeo, você vai lá no Instagram, no @euedulopes e me segue lá. Porque lá, 2 ou 3 vezes por semana, eu abro uma caixinha de perguntas para responder perguntas, tirar dúvidas sobre investimento em ações, em fundos imobiliários, nos Estados Unidos, sobre dividendos, enfim, tudo relacionado ao mundo dos investimentos. Algumas perguntas a gente até consegue responder lá num stories de 1 minuto ou num pequeno texto. Algumas perguntas a gente responde, mas a gente quer mais, e aí eu trago aqui para o YouTube, porque aqui a gente pode fazer uma explicação muito maior. E essa pergunta que me fizeram é uma pergunta que faz muito sentido. É um grande erro dos investidores iniciantes e até dos investidores mais avançados. Muita gente erra nisso, em como escolher as melhores ações para colocar na nossa carteira e ganhar dinheiro de verdade. Olha só, eu não posso cravar aqui com 100% de certeza, mas um dos passos, eu não posso falar que é o mais importante, mas um dos fundamentais, sem dúvida, um dos mais importantes é saber escolher as ações certas para entrar na nossa carteira. No mundo dos investimentos, às vezes, um erro demora para aparecer. E quando aparece, pode contaminar, pode atrapalhar toda a sua carteira e toda a sua jornada de investimentos. Então imagina que você passou 10 anos investindo numa carteira e uma daquelas ações dá um problema e vem a zero. Por exemplo, o que aconteceu lá com as americanas. As americanas, elas perderam 98% do valor. Imagina uma das ações da sua carteira passarem por isso. Vai te atrapalhar demais. Então a gente tem que ter muita sabedoria, muito conhecimento e o mais importante, a gente tem que ter um método para escolher as melhores ações para a gente colocar na nossa carteira, ganhar dinheiro, dormir tranquilo e tudo dar certo. Beleza? Então você já viu que o vídeo de hoje eu vou compartilhar um conteúdo importante, um conteúdo que vai te ajudar na jornada de investimento. Se você seguir o passo a passo aqui, você não vai errar quando você for escolher uma ação nova para colocar na sua carteira. Você vai usar essa mesma lógica para olhar a sua carteira hoje, para ver se tem alguma coisa lá que não está muito legal. Enfim, é um vídeo realmente importante. Se você já está aqui com a gente nessa jornada, já acompanha o canal, já deixa o seu like aí, porque você sabe que realmente o vídeo é bom e isso acaba fortalecendo a gente, isso dá uma força muito legal quando vocês curtem o vídeo, quando vocês comentam alguma coisa, enfim. Se você é novo aqui, não precisa fazer nada agora. Pode esperar depois. Vê se o vídeo realmente vai te ajudar a ser um investidor melhor. Se faz sentido você começar a entrar aqui nessa nossa comunidade dos investidores, nessa nossa jornada de investir juntos. E aí sim, você deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para você ser avisado, porque 2 vezes por semana a gente tem vídeo novo aqui no canal. E lembrando, antes de começar, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Nesse vídeo e em todos os outros que eu faço aqui nesse canal, o meu objetivo aqui é compartilhar a minha experiência de investidor com vocês. Eu não sou um guru de investimentos, não sou nada disso. Eu sou uma pessoa como você, que comecei a investir lá atrás, lá perto dos anos de 2002, 2003, eu comecei essa jornada, errei muito, aprendi muito e hoje eu tenho uma metodologia e eu compartilho isso com vocês, mas de maneira alguma é uma recomendação de investimentos, beleza? Então vamos lá. Como escolher as melhores ações para entrar na nossa carteira de investimentos e ganhar dinheiro? A primeira coisa que você precisa saber, você precisa trazer isso para o consciente agora, e por incrível que pareça, é uma coisa muito básica, e por incrível que pareça, tem gente que não percebeu isso ainda, que é, primeira coisa, o que é uma ação? Porque tem gente que acha que ação é um papel, até porque a gente chama muitas vezes, esse papel não é bom. Eu vejo muita gente falando, muita gente famosa falando, esse papel não é bom. E tá certo, até porque antigamente era tudo feito a negociação no papel, enfim. A ação, ela não é um número lá no seu home broker ou no aplicativo da sua corretora. Não é um gráfico, não é um índice que vai subindo ou descendo.
presta atenção, a ação é um pedaço de uma empresa. Na verdade, é o menor pedaço de uma empresa. Se você compra uma ação, por exemplo, uma ação de R$ 30 de uma empresa que tem um patrimônio de 30 bilhões de reais, você está comprando um pequeno pedaço dela. Você é sócio proporcionalmente à mesma pessoa que tem lá 10 milhões investidos nessa empresa. Ela tem uma parte maior, mas você também tem uma parte. Então, a ação nada mais é do que o pedaço de uma empresa. E quando você compra uma ação, você está se tornando sócio da empresa. É óbvio que nós aqui, os pequenos investidores, a gente vai comprar ações, a gente vai se tornar sócio das empresas, mas a nossa parte vai ser pequena. Imagina só, por exemplo, o Itaú, que tem um patrimônio de 300 bilhões. Cara, a gente não vai conseguir ser relevante ali dentro, né? A gente vai ter um dinheiro, o dinheiro pode ser relevante pra gente, mas perto de um patrimônio de 300 bilhões, a gente não vai conseguir ser relevante. E tá tudo bem, mas mesmo assim a gente vai ser sócio, a gente não vai ter direito a voto, a gente não vai participar das decisões importantes, e nem é essa a nossa ideia. A nossa ideia é só, eu vou me tornar sócio das melhores empresas e por ser sócio dessas empresas, eu vou receber do lucro dessa empresa também, que é o famoso dividendo. Beleza? Então, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é isso. Quando você compra uma ação, você se torna sócio da empresa. Todas as vezes, mesmo que você esteja comprando uma ação, mesmo que você seja um sócio bem pequeno, tá bom? Segundo ponto, que eu gosto muito de deixar bem claro também. Nós, quem segue a nossa estratégia de investimentos, ou a nossa metodologia de investimentos, eu costumo dizer que a gente não investe em ações, a gente investe em empresas. E isso tem uma diferença muito grande. Quando a pessoa investe em ações, ela está comprando ali um número no home broker, um número na corretora, esperando que esse número aumente, né? Isso é, que a ação se valorize para ela ganhar um pouco e possivelmente vender e pegar aquele lucro e colocar no bolso. Nós não investimos em ações, a gente investe em empresa. Então, a gente se importa com quanto que aquela empresa está valendo? Claro que a gente se importa com o preço das ações, a gente olha para isso, mas é o que menos importa. Porque o que importa de verdade é a saúde da empresa, são os números da empresa, é o histórico da empresa, é quanto de lucro aquela empresa dá, há quantos anos, enfim. A gente gosta de olhar para a empresa e isso tem uma diferença absurda, tá? O terceiro ponto, quem investe em ações normalmente está buscando um ganho de curto prazo. Tá? Ou faz um day trade, que é comprar e vender no mesmo dia para tentar ganhar ali uma parte de lucro, tá? Ou faz um swing trade, que é uma compra e venda com o espaço de tempo um pouco maior. E quem investe em empresas está investindo de verdade para construir patrimônio e viver de renda com os dividendos. Então, dá para a gente deixar esses dois lados bem separados. Quem busca um ganho de curto prazo, que nem olha para a empresa, pode comprar qualquer empresa, uma empresa que está uma porcaria, só porque ela tem uma expectativa de subir no curto prazo, e se subir ela vai vender as ações e colocar aquele dinheiro no bolso. E nós não, até porque a gente não acredita muito nessa filosofia. Eu não quero nem discutir com quem acredita, tá tudo bem, cada um na sua, mas a nossa filosofia não acredita nisso. A gente acredita que Bolsa de Valores, ela foi feita para a gente comprar ações de boas empresas, assim a gente se torna sócio, cresce junto com a empresa e ganha dividendos, uma parte do lucro, todos os meses, ou a cada 3 meses, ou 6 meses, enfim, dependendo da frequência de pagamento de dividendos daquela empresa. Beleza? O quarto passo. Para você escolher uma ação, a gente tem que olhar para a empresa. A gente tem que olhar principalmente para o histórico da empresa. A gente nunca olha só para o momento do que está acontecendo agora. Porque esse momento, o curto prazo, ele pode ser enganoso. E não importa se está subindo, se está caindo. A gente tem que olhar o histórico da empresa. É como se fosse um casamento. Tá? Imagina que você, solteiro ou solteira, antes de casar, você vai escolher alguém para você namorar. Você encontra alguém, começa a namorar, começa a conhecer essa pessoa. Às vezes você já conhece essa pessoa e é normal a gente olhar para o passado daquela pessoa. Porque assim como nas empresas, nas pessoas é a mesma coisa. O passado daquela pessoa diz muito em como vai ser o futuro daquela pessoa. Então imagina que você conheceu uma pessoa, ou você já conhece essa pessoa há muito tempo, sabe que aquela pessoa, ela
já teve alguns relacionamentos que não deram certo, em todos os relacionamentos ela não tinha um comportamento muito legal, ela traía a pessoa, a outra pessoa descobria, separava, começava a namorar outra pessoa, traía, descobria, separava, enfim, era uma pessoa que não dava pra gente confiar muito. E de repente, essa pessoa quer namorar com você. Quando você olha pra isso, você fala assim, será que essa pessoa mudou? Igual como se diz por aí, né? Da água pro vinho? Será que tudo aquilo lá vai ficar pra trás e daqui pra frente eu vou poder acreditar e confiar nessa pessoa? Eu acho muito difícil. As pessoas não mudam da água pro vinho, do 8 pro 80, assim. Normalmente as pessoas podem mudar, claro que podem mudar, não vou entrar nesse ponto. É óbvio que podem, mas porque a maioria das vezes a gente vê que não muda. E assim é com as empresas também. Quando a gente olha para o passado, voltando, sobre relacionamento, o contrário também é verdadeiro. Quando a gente conhece uma pessoa que a gente já conhece o passado, viu que aquela pessoa sempre foi muito certinha, provavelmente ela vai continuar sendo assim, porque é da história dela. O passado da pessoa, enfim, diz muito sobre como vai ser o futuro dela. Assim também é com as empresas que a gente investe. Você vai colocar na carteira uma empresa que você não conhece o histórico, você vai colocar uma ação na carteira só porque está todo mundo falando que ela é boa, mas você vai olhar o histórico dela e não tem. Fala assim, não, é uma empresa nova, tá entrando agora aqui. Acredita em mim, acredita em todo mundo, acredita em toda a mídia que tá falando aqui. É uma boa empresa? Não é a melhor coisa de se fazer, né? Então, um dos critérios que a gente tem é de não investir em empresas que estão entrando na bolsa. Isso é chamado, quando uma empresa ela entra na bolsa, é chamado de IPO. E a gente não investe no IPO. E normalmente no IPO tem um baita oba-oba, todos os sites, todos os influencers falando sobre a empresa, porque ela quer captar muito dinheiro. Na nossa filosofia, a gente não investe em algo novo. Por quê? Porque não precisa arriscar desse jeito. Vamos esperar essa empresa entrar, ficar ali 2, 3, 4, no mínimo 5 anos na bolsa. E depois que ela passou durante 5 anos ali na bolsa, eu vou olhar para ela e vou olhar. Eu já vou tendo um pequeno histórico. 5 anos não é muito, mas dá para a gente já analisar. O ideal é que a gente tenha 10 anos de história. Tem empresas na Bolsa de Valores que, desde que elas entraram na Bolsa até hoje, e empresas com mais de 10, 15, 20, 30 anos, nunca deram prejuízo em nenhum ano. Olha que beleza. Se eu posso escolher uma dessas empresas onde eu já vejo o histórico, por que eu vou escolher uma novinha? Eu sei que todo mundo vai falar, toda a mídia de finanças vai falar para você que você vai perder dinheiro se você não colocar. Mas, olha aí, outro momento onde o histórico mostra pra gente o que fazer. Historicamente, a empresa que entra na bolsa, desde o IPO, ela normalmente tem uma subida e depois ela cai e ela demora pelo menos 5 anos para chegar num valor ali que é o valor ideal que o mercado vai precificar essa empresa. Então, você quer perder dinheiro? Entra ali num relacionamento ou num investimento com uma empresa que você não conhece o passado. Eu valorizo muito meu dinheiro, então eu prefiro não arriscar, não investir. Só em empresas que já passaram por um dos testes mais importantes, que é o teste do tempo, beleza? Feito isso, primeira coisa que a gente define é isso, o histórico. A gente analisa a empresa, tem histórico, é uma boa empresa, tem 10 anos de lucro, se possível crescentes. Hein? Vamos para o segundo fator que a gente vai analisar, o setor da empresa. Existem alguns setores que são muito bons para a gente investir. Quando a gente olha para o passado do setor bancário, do setor de energia, do setor de saneamento, isso é, esses 3 setores, eu tenho para minha filosofia que somente esses 3 setores, banco, energia e saneamento, são setores de fato perenes. Eu não considero o setor de seguros perene, eu não considero o setor de telefonia perene. É uma coisa minha, uma característica que eu defini, que eu acredito que esses setores, eles não são perenes, não são importantes, não são fundamentais à vida como esses 3 primeiros, o banco, energia e saneamento. Então, setores de empresas de setores perenes costumam ser ótimas empresas para a gente investir. Ah, só isso, Eduardo? Só empresa de setor perene? Então, é claro que não. Porque tem algumas empresas que eu brinco que elas não são de um setor perene, mas elas são empresas quase perenes, tá? Por exemplo, a WEG.
não é uma recomendação de investimento nem para você investir, nem para não investir. Mas a VEG, ela tá na Bolsa de Valores desde 1982. Ela é mais velha do que muita gente que está assistindo esse vídeo aqui. E desde 1982 que ela tá na bolsa, ela nunca deu prejuízo. Então a gente pode dizer que ela é uma empresa do setor de motores elétricos e ela é uma empresa praticamente perene, porque se você investe numa empresa que está há 42 anos na bolsa, nunca deu prejuízo em nenhum ano, a gente tem grandes chances de continuar os próximos 42 sem ter prejuízo também, só tendo lucro. É óbvio que nos investimentos tem uma frase muito famosa, né? Que a gente fala, ó, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. E a gente traz isso para cá também, que o que aconteceu no passado não garante que vai acontecer no futuro. E realmente não garante, mas dá muitos bons indícios, tá bom? Outra coisa importante, essa empresa que você está querendo colocar na sua carteira de investimentos é uma empresa que vai existir daqui a 10 anos? Porque muita gente pergunta para mim, Edu, qual que é o setor que vai bombar nos próximos 10 anos? Ou quais são as empresas que vão bombar? Vocês já pararam para pensar? A gente está num mundo tão maluco, as coisas têm acontecido tão rápido que algumas empresas não vão mais existir nos próximos anos. Então uma coisa que é muito importante é a gente olhar e falar, essa empresa, o que ela faz, vai continuar existindo nos próximos anos. Por exemplo, as empresas de energia. A gente tem energia, transmissora de energia, geradora de energia, distribuidora. A gente tem as empresas que trabalham, as empresas que trabalham com energia solar, tudo isso. Mas o jeito da gente consumir energia dentro da nossa casa, de ter luz, de acender a luz, da energia vir pelo fio ou de alguma outra forma até a nossa casa, isso não vai mudar. Nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, eu acredito que isso não vai ter mudança. Então, é uma empresa que vai vencer os próximos 10 anos. Enquanto outras empresas, eu vejo que o que ela faz hoje talvez não exista mais daqui a 10 anos. Então a gente tem que olhar para isso. Outra coisa, como eu falei, o histórico de lucro, o histórico de dividendos. Tem gente que me pergunta, Edu, eu devo investir na empresa X? Porque olha só, tá pagando um baita dividendo. Aí eu vou lá olhar o histórico do dividendo. Tá pagando um baita dividendo hoje. Quando você olha o histórico, passou alguns anos sem pagar dividendos, antes pagava dividendo pequeno. Cara, você não pode tomar uma decisão de investimento por causa do dividendo ou porque tá pagando bom dividendo. E historicamente não paga. Não é esse o ponto determinante. Vamos olhar os outros pontos da empresa. Se for uma boa empresa e ainda está pagando bom dividendo, ótimo. E o último ponto que eu sempre falo, além de saber onde a gente vai investir, por exemplo, eu falei dos setores perenes e dessas empresas que são praticamente perenes, tem outro ponto importante que é onde eu não vou investir. E eu sei muito bem alguns setores que historicamente, quando a gente olha o passado, vive dando problema. Então eu sei que muitos de vocês podem investir, tá tudo bem, mas a minha filosofia de investimentos a gente não investe em empresas de companhias aéreas. Por quê? Porque historicamente dá problema. Todo ano tem empresa tendo problema. Toda hora tem uma empresa de aviação quebrando. Toda hora tem duas empresas fazendo uma fusão, porque elas estão quebrando. Toda hora está o governo tendo que ajudar uma empresa de aviação. Então, é um setor que é muito ruim. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não vi como é que terminou a bolsa hoje. Mas na hora que a bolsa entrou, a ação de uma empresa aérea estava subindo 16%. E por quê? Porque ela conseguiu ali fazer um empréstimo para pagar as dívidas. E não sei quantos bilhões. É uma coisa absurda. Aí a ação cai. E eu sou capaz de apostar que amanhã ela vai cair um monte de novo. E a gente não investe para isso. A gente investe para o longo prazo, para crescer junto com a empresa, para dividir. Eu não posso investir numa empresa que talvez quebre daqui a 1, 2, 5, 10 anos. Quer dizer que todas as empresas que eu invisto nunca vão quebrar? Eu não posso afirmar isso com 100%, mas que eu tenho muito mais garantias de que ela não vai quebrar, isso eu tenho, porque a gente toma todos os cuidados do mundo. Antes de falar outros setores onde a gente já de cara não investe, eu quero lembrar você
Caso você que está assistindo esse vídeo quer aprender a investir seguindo essa metodologia, quer entender mais sobre investimentos, tudo sobre investimentos, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link para você conhecer a nossa comunidade, o Mapa do Investidor. O Mapa do Investidor não é só um curso de investimentos, tem cursos de investimento dentro da comunidade, mas tem muito mais coisa. Na verdade, tem tudo que você precisa do investidor iniciante até o avançado para você investir nos Estados Unidos, para você investir em ações, em fundos imobiliários, em dividendos, enfim, tudo que você precisa para investir com essa metodologia que a gente acredita. Com isso que a gente prega e compartilha aqui. Quem quer dar esse passo agora, tem um link aqui. Você vai ver a página lá bonitona, tudo que tem na comunidade. E é óbvio que para vocês aqui do YouTube tem uma condição especial, uma condição única para você fazer a sua inscrição. Então, depois que terminar o vídeo, você vai aqui no link que está na descrição. A comunidade, o Mapa do Investidor. Outro setor que a gente não investe, além de companhia aérea, construtoras. Construtoras também têm os mesmos problemas com companhia de companhia aérea. Vira e mexe, quebram, juntam uma com a outra. É um setor muito desafiante. Tem algumas empresas de construção civil que estão na bolsa há bastante tempo. Tem sim, mas ainda assim elas não passam nos critérios para a gente investir. Um outro setor é o varejo tradicional, e vocês têm visto, infelizmente, o que tem acontecido. O Brasil é um país muito desafiante quando a gente fala sobre impostos, sobre direitos trabalhistas, e as empresas do varejo tradicional, como a Magazine Luiza, como a Casas Bahia, sofrem demais. Então, mesmo quando elas estão subindo, a gente não investe. Por quê? Porque a gente investe olhando para o longo prazo e, historicamente, também as empresas do varejo acabam quebrando. E, por último, estatais. E aí tem um asterisco. Por exemplo, uma estatal que eu nunca invisto, mesmo quando está pagando um caminhão de dividendo, é a Petrobras. Tem muita gente que investe em Petrobras? Nossa, tem um monte de gente. Tá errado? Para mim, para minha filosofia, não é a empresa ideal, porque eu não quero ser sócio do governo. Se eu tenho uma outra opção, eu prefiro a outra opção. Eu tenho alguma estatal na minha carteira? Tenho a Caixa Seguridade na minha carteira, eu tenho algumas outras, onde eu não tenho outras opções. Ou quando eu já tenho as primeiras opções e aí eu preciso de mais daquele setor e acabo colocando. Mas estatais, no geral, não são empresas para a gente viver de renda, porque a gente não tem tanta segurança, né? Afinal, o governo, que é um sócio majoritário, o dono principal da empresa, e a gente sabe, infelizmente, que os nossos governantes, de forma geral, não tomam as melhores decisões pensando nisso, tomam as decisões pensando em se manter lá no cargo, em se reeleger, enfim. Vou nem entrar nesse assunto de política, certo? Então, senhoras e senhores, se vocês analisarem esses filtros, esses parâmetros que eu compartilhei aqui com você, é fato que você vai escolher uma boa empresa para entrar na sua carteira, uma boa ação para entrar na sua carteira, que você não vai estar colocando nenhuma ação porcaria. Se você tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta, deixa seu comentário aqui embaixo, faz a pergunta, quem sabe essa pergunta já vira um novo vídeo aqui no YouTube respondendo, não agora a caixinha lá do Instagram, mas aqui a dúvida de vocês aqui no YouTube. E se você ainda não tinha deixado o seu like lá no começo do vídeo, já deixa o seu like aqui, porque eu tenho certeza que esse conteúdo, pelo menos algum pedaço desse conteúdo, te ajudou a ser um investidor melhor. E ó, vai no link na descrição aqui, conhecer o Mapa do Investidor e vamos investir juntos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.